Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do eritrograma. O eritrograma faz parte do hemograma, que é um exame bastante solicitado na prática clínica, porque alterações que acontecem nas células do sangue periférico trazem informações bem importantes para o médico no diagnóstico de diversas patologias. O hemograma ele é subdividido em eritrograma, que traz informações a respeito dos glóbulos vermelhos, das hemácias, o leucograma, informações sobre os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e o plaquetograma, que traz a quantidade de plaquetas, que são fragmentos celulares envolvidos no processo de homeostasia do nosso organismo. Bom, então a gente inicia a interpretação do eritrograma fazendo alguns questionamentos. Primeiro, o paciente está anêmico? Está normal? Está policitêmico? Se ele está anêmico, qual é a classificação morfológica dessa anemia? Há alteração no volume das hemácias? A maioria das células tem o mesmo volume ou há uma alteração significativa entre elas? Se há alteração na forma das hemácias? Se os sintomas do paciente são recentes ou já faz algum tempo que ele vem sentindo fraqueza, dispneia, esforço, taquicardia e os exames anteriores. Os exames anteriores são importantes porque eles vão nos revelar o histórico de saúde desse paciente. O eritrograma ele é composto pela contagem de eritrócitos, pela dosagem de hemoglobina, pela determinação do hematócrito, pelo VCM, que é o volume corpuscular médio, pelo HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, pelo CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e pelo RDW. Cada um desses parâmetros a gente vai ver com mais detalhe nos próximos slides. Muito bem, então respondendo à primeira pergunta, o paciente está anêmico? Como é que a gente responde isso? A gente responde a isto verificando o valor de hemoglobina do paciente e confrontando com o valor de referência para aquela faixa etária e para aquele sexo. Isso é muito importante, porque verifiquem no final, nas últimas linhas dessa tabela, que os homens possuem um pouquinho mais hemoglobina do que as mulheres. Vejam, em relação à faixa etária, os RNs têm uma alta concentração de hemoglobina se comparados a uma criança de 3 meses. Então, é importantíssimo que a gente verifique o valor de hemoglobina do paciente e correlacione com a faixa etária e o sexo corretamente. Muito bem, se o paciente está anêmico, qual é a intensidade dessa anemia? É uma anemia discreta? É uma anemia moderada? É uma anemia acentuada? Importante ressaltar que quando o paciente tem uma anemia acentuada, isso se chama valor crítico. Ele tem que ser imediatamente comunicado ao médico para que ele tome as decisões necessárias nesse exato momento. Ok? Muito bem, pode ser que o paciente não tenha anemia, pelo contrário, ele tem uma hemoglobina acima do valor de referência. Quando que isso acontece? Isso pode acontecer quando o paciente sofreu algum processo de desidratação ou ele tem uma outra patologia, como por exemplo a doença pulmonar obstrutiva crônica causa uma policitemia, um outro distúrbio mielodisplásico chamado policitemia vera. Bom, o hematócrito ele nos fornece o percentual de células em relação ao total do sangue. Então, também um informativo a respeito da anemia. Só que a gente tem que estar atento, porque tem algumas condições que podem provocar uma pseudanemia. Então, quando o paciente tem um excesso de volume plasmático devido à ingestão excessiva de líquidos, insuficiência renal, na gravidez isso pode ocorrer também, e o contrário também é verdadeiro, uma pseudoeritrocitose, quando o paciente tem um processo de desidratação, uso de diuréticos, obesidade, enfim. Quando a gente tem uma hemorragia, a gente tem uma diminuição harmônica celular e do volume. E quando é feita uma transfusão, há também um aumento harmonioso, tanto do volume quanto da quantidade das células. Muito bem. Vamos verificar então qual é a classificação morfológica dessa anemia. A gente começa fazendo isso verificando o valor
do VCM, que é o volume corpuscular médio. Ele diz para nós qual é o tamanho da hemácia, qual é o volume dessa hemácia. Então, quando o volume médio está abaixo do valor de referência, a gente diz que tem uma microcitose. Se o volume está dentro dos valores de referência, a gente diz que o paciente tem uma anemia normocítica, tem uma normocitose. E se os valores de referência do VCM estão acima do valor normal, a gente diz que o paciente tem uma macrocitose. Então, vocês podem verificar, né, nas imagens das células, na primeira à esquerda a gente tem as células em volume normal, normocítica. Na segunda a gente já tem uma microcitose, as células são bem menores. E na terceira lâmina, no lado superior direito, a gente tem uma macrocitose. As células estão aumentadas no seu volume. Muito bem, continuando ainda a classificação morfológica das anemias, depois que a gente verificou o valor do VCM, a gente vai verificar o valor do HCM, que é a hemoglobina corpuscular média. Essa informação nos traz sobre a quantidade de hemoglobina dentro de cada hemácia. Bom, se a quantidade de hemoglobina média em cada hemácia está abaixo do valor de referência, a gente diz que o paciente tem uma hipocromia, né? Tem pouca cor, as hemácias estão mais pálidas, mais descoradas. Se as hemácias, se o HCM está dentro do valor de referência, a gente diz que o paciente tem uma normocromia. Nós não utilizamos o termo hipercromia, porque a hemácia não consegue transportar uma quantidade de hemoglobina maior do que o determinado. A gente só vai ter uma hipercromia numa doença chamada esferocitose, mas não porque aumentou o valor de hemoglobina, mas sim porque diminuiu a área em que essa hemoglobina está contida. Bom, então, de acordo com a classificação morfológica das anemias, a gente vai ter anemias microcíticas e hipocrômicas, que as hemácias estarão menores e com um menor conteúdo de hemoglobina. As anemias normocíticas normocrômicas, que elas estarão com o volume dentro dos valores de volume médio, dentro dos valores de referência, e a hemoglobina corpuscular média também dentro dos valores de referência. E também as anemias macrocíticas, em que o volume das hemácias está maior que o valor de referência. Bom, sendo assim, nós vamos subdividir cada um dos tipos morfológicos de anemia. Então, a anemia microcítica e hipocrômica, ela pode ser dividida em anemias hemolíticas e não hemolíticas. Dentro das hemolíticas, a gente tem as talassemias, que são doenças em que ocorre alteração nas cadeias globínicas da hemoglobina, ou na cadeia alfa ou na cadeia beta. Alfa-talassemias, beta-talassemias. A gente tem as anemias microcíticas e hipocrômicas não hemolíticas, em que não ocorre lise das hemácias. Nessa a gente tem um grande grupo de anemias, né? A principal delas, a anemia ferropriva, né, que é a anemia mais incidente no mundo inteiro, as anemias sideroblásticas e anemias de doenças crônicas. Nas anemias normocíticas normocrômicas, a gente tem as anemias não hemolíticas, aquelas provocadas por alguma doença endócrina, como o hipotireoidismo, doença renal, doenças que acometem a medula óssea, como a leucemia, e ainda doenças crônicas e o início da anemia ferropriva. Dentro das anemias normocíticas, normocrômicas e hemolíticas, a gente vai ter aquelas devido a defeito de membrana, como a esferocitose hereditária, eliptocitose hereditária, a hemoglobinúria paroxística noturna, outras devido a eritroenzimopatias e as hemoglobinopatias, como por exemplo a anemia falciforme. Dentro das anemias macrocíticas, a divisão vai ser entre as megaloblásticas e não megaloblásticas. Dentro das megaloblásticas, a gente tem aquelas anemias devido à deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Nas não megaloblásticas, aquelas provocadas pelo uso abusivo de álcool, doenças hepáticas e síndrome mielodisplásica. Muito bem,
E agora, a população é homogênea ou heterogênea? Como é que a gente verifica isso? Pelo valor do RDW, que nos traz informações sobre a variação do tamanho eritrocitário. Seria qual é o coeficiente de variação dessas células. Então, quanto maior o coeficiente de variação, maior é o índice de anisocitose desse eritrograma. Isso é importante para diferenciar alguns tipos de anemia, porque, por exemplo, uma anemia microcítica hipocrômica que tenha o RDW próximo ao normal, vai falar a favor de uma doença hereditária, tipo uma talassemia. Agora, uma anemia microcítica hipocrômica com RDW bem alterado, a gente pode pensar numa anemia ferropriva, numa anemia sideroblástica. Bom, continuando, verificando as alterações morfológicas. Algumas alterações que acontecem nas hemácias, elas são características de algumas doenças. Por exemplo, se você encontrar um drepanócito, hemácia em forma de foice, ela é característica da anemia falciforme. Outras, como por exemplo, os esferócitos, são encontrados em anemias hemolíticas, na esferocitose hereditária, os eliptócitos, a anemia ferropriva, eliptocitose hereditária, os estomatócitos nas hepatopatias, principalmente devido ao alcoolismo, taquireócito, mielofibrose, talassemia, e assim sucessivamente. Bom, quais são os sintomas relatados pelo paciente? Bom, quando você tem uma perda de sangue aguda, o paciente tem uma queda de pressão arterial, uma taquicardia, sede, né? E o organismo vai tentar compensar isso retendo urina. Mas geralmente os pacientes que têm uma anemia crônica, os principais sintomas são dispneia, o esforço, palidez, um cansaço, falta de concentração, muitas vezes falta de apetite, angina. Se o paciente tem ou não exames anteriores, por quê? Tem algumas anemias que são de instalação lenta. Por exemplo, o paciente que fez gastrectomia, ele tem dificuldade de absorção de ferro. Então, se ele não se tratar, ele gradativamente ele vai desenvolver uma anemia por deficiência de ferro. Tem também aqueles pacientes que têm crises hemolíticas devido ao medicamento. E se vai ter, são hemólises, são anemias que acontecem abruptamente. E tem aquelas hereditárias, né, que o paciente nasce com ela. O caso das talassemias, da anemia falciforme. Bom, era isso que eu tinha para conversar hoje com vocês a respeito do eritrograma. Estão aqui as nossas referências. Obrigada pela atenção e até uma próxima vez.